Na semana passada eu compartilhei uma mensagem a respeito da vida de José. Sobre 5 chaves, 5 segredos da vida de José. Mas principalmente eu falei com vocês a respeito da importância do processo. O quanto o processo de Deus na nossa vida é importante. E eu hoje vou compartilhar usando a vida de José, fruto do que vocês meditaram essa semana. Usando a vida de José. Algo que vocês tiveram a oportunidade de se aprofundar essa semana, meditando, estudando. Mas eu quero compartilhar complementando esse ensino a respeito da batalha que todo adolescente enfrenta, que são as tentações. Então eu quero te ajudar hoje dividindo como vencer a tentação. Mas antes disso, antes de compartilhar essa mensagem, como vencer a tentação, eu te faço uma pergunta. Você considera a vontade de mentir, a vontade de pegar o que não é seu, a vontade de ter acesso à imoralidade, você considera a vontade de brigar e cair no soco com alguém? Você considera a fofoca ou a vontade de fofocar? Você considera falar mal da vida dos outros? Você considera o desejo de acessar pornografia? Você considera tudo isso e mais um pouco? Você considera isso uma tentação? Porque essa mensagem não faz sentido para aqueles que acham que tudo isso é normal e faz parte da vida. Que faz parte da vida eu sei, mas não faz sentido essa mensagem para aqueles que não têm uma decisão no seu coração de se abster dessas coisas, de abrir mão dessas coisas. Se você ainda, e eu digo isso, porque muitos de vocês podem ser que estejam no Nova Teens, mas ainda não têm um compromisso com Jesus, ainda não fizeram uma decisão com Cristo. E tudo isso que eu acabei de falar, a imoralidade, a mentira, a pornografia, a ira, eu poderia aqui ficar fazendo uma lista enorme de pecados e se você não considera isso uma tentação, uma batalha, algo que você não quer para a sua vida, não vai fazer sentido o que eu estou te dizendo aqui sobre como vencer essas coisas. Porque você não acha que é algo que precisa ser vencido. Por exemplo, um dia eu fui na casa de um amigo meu, onde a família dele gostava muito de bicho, de cachorro. Eu nunca tive cachorro. E eu gosto, acho bonitinho. Só que eu não tinha o hábito de ter cachorro em casa, porque eu não sabia, eu nunca tive cachorro em casa. E aí eu estava na casa dele, e quando eu cheguei na área da casa dele, eu senti um cheiro meio estranho, que é um cheiro diferente. É cheiro de cachorro. Eu pensei, cheiro de cachorro, normal. Só que no cantinho da área, assim, tinha 0,5 quilo de cocô, assim. Eu falei, meu Deus, um rinoceronte cagou no canto da área. Eu não sabia que tinha rinoceronte. Não! Era um cachorrinho que morava naquela casa. E aí, aquele cheiro me incomodou. Eu falei, eita, cara, eu olhei no canto assim, nossa, tem um cocô aqui no canto, né? Fiquei pensando. E aí eu fiquei incomodado, mas beleza, a gente entrou, vamos tomar um café e tal. E a gente entrou e tal. E de repente passa um gato na sala. O gato tinha acabado de vir de uma briga, só podia ser. Porque estava destruído de sujeira, assim, estava barrento. E o gato
veio, bem passando assim na parede. Acredite ou não, não estou exagerando. A Mara, inclusive, conhece a casa. Na época a gente não namorava, mas ela sabe do que eu estou falando. De repente, o gato, ele chega embaixo da janela, assim, por dentro da casa, e pula para ficar na janela. Sabe quando o gato quer ficar na beiradinha de janela? E nisso ele usa as patinhas. Já ficou 4 marcas de pata, assim, de barro. E ele olhando aquilo, a gata chegou. Imaginei, né? Vai pegar lá e vai limpar agora. E ficou lá as marcas de pata. Falei, caramba, que estranho. Deve ser eu que não estou acostumado a ter bicho em casa. O pior foi quando ele falou, que cheiro é esse? Não acredito que Aí falou o nome do cachorro que eu não lembro. Não acredito que cagou aqui dentro. E aí eu falei, eu acho que sim. Fiquei pensando, né? Agora ele vai fazer alguma coisa, né? Aí ele pegou o cachorrinho apareceu. Você fez cocô onde? Onde é que você... Safadão, né? E de repente ele esqueceu e continuou vivendo a vida. E um cheiro de... Eu falei, não pode ser que a gente fique... Eu tô tão incomodado e a pessoa não tá. E aí eu lembro dessa situação e eu percebo que para quem algumas pessoas convivem com algumas coisas, que para elas, e eu não estou aqui julgando, não é isso, mas para elas não é um problema. Talvez para ele e para a família não era um problema ter cocô na área, não era um problema a parede estar suja com patinha de gato, não era um problema. Ao ponto de que eles não faziam nada em relação àquilo. Deixa eu te perguntar. Quais são as chances daquela casa se manter limpa de coisa de bicho? Poucas. Por quê? Porque eles não se incomodam. Quem entende meu raciocínio aqui? Quais as chances de um adolescente que está aqui me ouvindo ouvir uma mensagem sobre tentação e querer fazer alguma coisa em relação a isso? Se o pecado não incomoda? Nenhuma. Não tenho como seguir adiante sobre essa mensagem se para você ficar ou não ficar não faz diferença nenhuma. Ver um vídeo pornográfico ou não ver um vídeo pornográfico para você não faz diferença nenhuma. Não faz sentido essa mensagem se para você falar mal da vida dos outros ou não falar nada não faz diferença nenhuma. Não faz sentido essa mensagem se o pecado para você é algo normal, que faz parte. Um dia eu estava lendo o G1, que é um portal de notícias da Globo há muito tempo, e lendo, enfim, e estava sem nada para fazer. Aí eu estava já rolando nas páginas mais lá para baixo, quando começo a ver as notícias já meio curiosas, assim, aquelas notícias que não é notícia, assim, importante, e já eram umas curiosidades, umas notícias meio away, assim, e de repente eu não esqueço dessa notícia, faz muito tempo. A manchete era algo mais ou menos assim. Neozelandês, era um cara da Nova Zelândia, parece. Acho que era. Era de um país assim, não lembro exato. Mas vamos dar um exemplo aqui. Não quero errar aí na biologia, na matemática, tá? Neozelandês morre atacado pelo urso que criou desde filhotinho. Algo assim. E aí eu fui ler a manchete. A manchete dizia que aquele homem que morava numa zona rural, numa zona perto da floresta, ele adotou um ursinho pequenininho que se perdeu. Ursinho! Acude! Que vontade de morder de fofinho! E ele tinha umas fotinhas com os ursinhos tão bonitinhas. Quem acha bonitinho um ursinho pequenininho assim, rolando no chão assim? Que bonitinho! Parece a Bu, né? A Bu? É a Bu que faz assim, né? Ai, meu Deus. E aí, o cara adotou o ursinho e começou a tratar ele em casa. Tinha foto dele dando de mamar. Entendeu? Bonitinho, peludinho, colocando, sabe, roupinha. De repente o ursinho foi crescendo.
A manchete dizia que ele estava há alguns anos com o urso, mas o urso agora era um urso grande e em um determinado momento o urso o atacou e esse cara morreu. Porque foi atacado pelo urso que ele mesmo criou a infância inteira. Não fosse só isso, alguns anos depois eu vi uma notícia parecida de um jornal inglês, o The Sun. E no jornal inglês, um cara que criava cobras. Ele tinha cobras. E ele tinha uma de estimação, que era a da cut dele. Tem uma foto, eu não trouxe aqui, tem uma foto desse cara, assim ó, ajoelhadinho, igual você faz com um cachorrinho, assim, sabe, às vezes, ajoelhadinho, e a cobra assim ó, pra ele, e ele assim ó, quase dando um beijinho na cobra. E a notícia era o quê? Qual era a notícia? Criador de cobra de estimação morre atacado pela própria cobra que criou. Deixa eu falar uma coisa. O pecado na sua vida é como um ursinho bebezinho, como uma cobrinha que você cuida cutinho. Mas pecado é pecado. Por mais que ele pareça inofensivo em algum determinado momento da sua vida, ele vai te engolir vivo. Aquilo que você está criando vai se tornar exatamente o motivo da sua destruição. Aquilo que você está cuidando, alimentando. Eu fico imaginando aquele cara dando de mamar para o ursinho. E agora o ursinho que cresceu não queria saber de leitinho, de mamar. Ele queria engolir ele vivo. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado, você vai tratando ele, não, aqui eu preciso ir dar um jeito, eu estou conversando, eu estou orando. Tem coisa que não dá para ficar conversando, você precisa agir. E hoje a mensagem é sobre como vencer a tentação, porque a tentação não é o pecado em si. Fala comigo, tentação. Vamos lá, olha aqui para mim. Tentação não é o pecado. Tentação, ele é o estímulo, o desejo ou a provocação ao pecado. Ser tentado não é pecar. O pecado, ele é a consumação, a concretização daquilo que desagrada a Deus. A tentação é a apresentação da oportunidade. A tentação é isso. A tentação é a oportunidade surgindo e eu me relacionando com ela, vendo ela, sentindo alguma coisa, mas enquanto eu não tomo uma decisão, a tentação não tem efeito sobre a minha vida, enquanto eu não tomar uma decisão em relação a ela. Para que você que tem dúvida, o que é uma tentação, por exemplo, na área da imoralidade sexual? É o teu celular apitando, chegando aquele vídeo embaçadinho, que só no embaçado você já consegue ver qual é a natureza dele. Sabe o que é uma tentação na área de relacionamento? É quando aquela tua amiga vem falar da amiga que não está presente, falando, ai, você viu agora a última? Você viu o status dela do WhatsApp? Está se achando, né? Fica lá mostrando só para ver se os outros ficam com dó dela. Aí, quando a pessoa vem puxar esse assunto, aquilo é o quê? A tentação. Como você lida com aquela tentação determina o seu pecado. O vídeo chegar no seu celular não é o pecado, é a tentação para o pecado. Você sentir alguma coisa não é o pecado em si. É a consumação daquilo que você está sentindo, que é o pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma real. Vocês estão sendo estimulados sexualmente todos os dias, o dia inteiro. Ai meu Deus, eu sabia que não deveria vir para uma vatinha. Esse pastor é um obsceno. Vocês estão sendo estimulados sexualmente todos os dias do dia inteiro. Ai meu Deus, se minha mãe souber que eu estou ouvindo essas coisas. Você está sendo com as roupas que a gente usa hoje em dia. Você está sendo com o marketing, com o Instagram, com a publicidade. Você está sendo com os canais, com o YouTube. Olha gente, quem já olhou uma thumbnail de um vídeo
que tinha lá uma mulher assim, aquelas thumbnail exageradas de canal que quer like mesmo só, e sabe, aí de repente uma mulher assim, um negócio assim, aí você clica no vídeo, às vezes não tem nada a ver, mas só era thumbnail para atrair. Quem já viu algo assim? O tempo todo a gente está sendo estimulado. Você vai num canal de game, tem sexualidade. Você vai num canal de... assistir um canal de, sei lá, de qualquer outra coisa, tem imoralidade. Tudo, o tempo todo, o dia inteiro. Só que atenção, você não necessariamente está obrigado ao pecado. Você está sendo tentado ao pecado. Quem aqui consegue passar um dia da sua vida sem que alguém não venha falar mal da vida de outro para você? Olha, se você conseguir, parabéns, porque é difícil. Todos os dias as pessoas estão próximas de nós. É normal falar mal dos outros, é ou não é, gente? É normal. Mas não deveria ser. O que eu estou querendo dizer é que você vai estar sendo rodeado de um monte de pecado, mas não necessariamente isso precisa obrigar você a ser um pecador. Tudo isso são tentações. Agora, como lidar com a tentação, Rony? Como vencer a tentação? E eu quero compartilhar com você 4 segredos para vencer a tentação. Como vencer a tentação? Como vencer o mal da tentação? Esses desejos, esses impulsos, essas oportunidades. Como é que eu ganho essa batalha, Rony? José nos ensinou de uma maneira incrível como vencer a tentação. José foi tentado em muita coisa, com certeza. Algumas estavam claras, ficaram claras no relato, como, por exemplo, a esposa de Potifar indo para cima dele. Mas outras a gente nem vê escrito que com certeza ele foi tentado. Eu vou te dar um exemplo. Ele era um prisioneiro, mas ele estava cuidando da chave da prisão. Acredite no que eu estou falando. Eu tenho certeza que em algum momento pode ter passado na cabeça de José: e se eu vou embora? Faz sentido ou não, gente? Não está escrito, mas pode ser que ele tenha sido tentado nisso. Mas há uma tentação que ele passou, que está escrita e nos mostra como ele venceu. Ele vai e começa a trabalhar como escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus abençoa muito José. José começa a trabalhar tão bem que ele é colocado como administrador de todos os bens de Potifar. E ele cuidava de toda a casa, de todos os bens, de tudo que era da vida de Potifar. Potifar apenas negou uma coisa para ele. Ele falou: olha, você tem direito sobre tudo que está sobre o meu cuidado, sobre toda a minha propriedade, tudo que é meu. Apenas minha esposa que não. E José, ele é surpreendido por uma situação. Ele está lá num sábado à noite, falando: nossa, Zorro Total tá um saco. Aí foi dar uma passeada assim. Vou dar uma olhada como é que tá, se o pessoal tá trancando as portas, porque eu cuido disso aqui, né? Vou ver se o pessoal da cozinha desligou o gás. Porque ele era um mordomo, ele era um cara ligado. Deixa eu ver se não deixaram o ar-condicionado ligado lá. E ele estava cuidando da casa. Quando ele entra num corredor assim da casa, de repente aparece a mulher do cão. Ela aparece no corredor, vestindo um linho fino de egípcio, transparente. E aí ela aparece no corredor, botou uma musiquinha lá, na caixinha JBL que estava no cantinho do corredor. E de repente ela: Joseph. E ele: mulher do diabo. E ela: Joseph, por favor, você pode desligar o registro de água que está vazando um cano no meu banheiro? Ele: eu imagino que José era esperto. De longe, assim, ela no final do corredor. Assim. Só subir no vaso e desligar o registro. Eu não alcanço. Alcança sim. Alcança. Pera aí, deixa eu chamar. Não precisa chamar ninguém.
É que na verdade tem que pegar um negócio aqui para mim também, você pode passar por aqui. Sai fora, mulher. Tente imaginar José já de cara, sabendo que havia algo de errado. Porque eu preciso te falar já que existe uma coisa, um grande segredo para aquele que começa a ser esperto com Deus, é que o pecado tem lugar, tem nome, tem horário. A gente começa a sentir cheiro de pecado, gente. A gente começa... tem um amigo que você olha para ele, que quando ele está chegando no intervalo, assim, quando ele está vindo na sua direção, você fala, ai, lá vem. Certeza que vai vir cocôzinho para cima de mim. Você já tem certeza que vai vir alguma coisa. Que tem pecado que tem nome, lugar, horário e tudo. Tem tentação, gente. Tem gente, acredito no que eu estou falando, tem menino aí que tem um horário certo, que a mãe às vezes vai sair de casa assim naquele meio da tarde, você estuda de manhã, à tarde você não faz nada. Aquele horário que tua mãe sai, que vai comprar um negócio na padaria, que é o horário que você às vezes fica mais livre em casa para acessar a internet, que ele sente uma liberdade, aí sente cheiro de pecado. Que é o momento em que ele pega às vezes o celular para acessar aquilo que às vezes não acessaria com gente em casa. E aí vai. Você sabe do que eu estou falando. Óbvio aqui que eu estou contando essa história, imaginando, mas a Bíblia diz que ela vai para cima de José, e José foge. Ela vai para cima dele e fala, eu quero você. Vamos coisar você mais eu, vamos. E ele sai fora, mulher. E ele foge. Que cena engraçada. Ele foge. Eu acho que ela fica pensando, meu Deus, homem nenhum faria isso. Esse cara, ela fica irada, tanto é que ela entrega ele depois, ou entrega não, acusa ele depois de abuso e tudo mais. Mas a gente aprende muito com José. Há princípios por detrás de tudo isso, que a Bíblia depois, em toda a sua palavra, confirma. Primeira coisa que você precisa entender sobre a tentação. Você precisa saber que a tentação não é maior que você. Isso é uma mentira que o diabo tenta plantar na nossa vida. Ronan foi mais forte do que eu. Quem já ouviu essa frase? Levanta aqui a mão. Foi mais forte do que eu. Quando eu vi, já tinha feito. Isso é uma mentira. Não existe. É mentira do diabo e você acredita nisso ao ponto de repetir. Não existe a expressão mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Existe a expressão, ou você deveria trocar essa expressão por eu decidi fazer porque quis. Olha o que a Bíblia diz. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Há uma promessa na Bíblia em que Deus jamais permite que você passe por algo mais forte do que você. Isso é uma promessa de Deus. Deus prometeu de que Ele sempre cuidaria de que você não passasse por algo mais forte do que você. Se alguma tentação tem o potencial de ser mais forte do que você, Deus livra ela de você. Ele não deixa, porque a Bíblia diz, e é clara, Ele promete que você não vai passar por algo que seja mais forte do que você. Jamais. Toda vez que você for tentado, você precisa lembrar, isso, por pior que seja, é mais fraco do que a minha capacidade de vencer. Primeiro engano do diabo é que a tentação ela é mais forte que você. O segundo engano que Satanás quer tentar é ludibriar você. E você precisa entender o segundo princípio. Seja esperto. O que é ser esperto? Eu queria achar outra palavra aqui para o esperto. Seja safo, seja virado, seja... Astuto? Não, tá muito formalzinho. Mas ligado, seja ligado. Olha só,
O segundo princípio a respeito da tentação é que Jesus nos ensina, e você vê Pedro reforçando aqui, olha só. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Deixa eu passar um segredo sobre a tentação. O diabo, gente, ele é especialista em comportamento humano. Ele está há milhares de anos lidando com gente. E você está vivo há 14 anos, há 13 anos, há 12 anos. Você não entende nada de gente. O diabo, ele é mestre, ele tem doutorado, PhD, pós-PhD. Ele trabalha na NASA de gente. Ele manja de gente. Ele conhece comportamento humano do começo ao fim. Ele conhece todos os temperamentos, ele conhece todas as áreas de fraqueza, ele conhece tudo. Ele é ligado. Você precisa ser mais ligado ainda. Por que eu estou te falando isso? Você precisa entender o seguinte, olha o que a palavra de Deus diz. Sejam sóbrios e vigiem. No que diz respeito à tentação, você tem que andar esperto. O que é isso? Se você sabe que existe um grupo de amigos que te leva ao pecado e você está decidindo enfrentar e vencer o pecado, você vai andar com esse grupo de amigos? Você precisa ser esperto, gente. Começa a se bloquear, a se proteger do pecado. Você precisa criar obstáculos. Foi ensinado no acampamento passado para os teens, na palavra do pastor Felipe, a foca. Você precisa usar a estratégia da foca. Faça obstáculos e corra agora. A primeira etapa da foca é faça obstáculos. O que é isso? Você precisa se proteger para que a tentação não tenha mais poder sobre você. Você precisa fazer de tudo para não ter acesso. Ah, eu estou de dieta, por exemplo. Estou de regime. Regime não existe, regime é político. Eu estou de dieta lá, estou fazendo uma dieta. E aí, nessa dieta entra não comer doce. Gente, você vai comprar e colocar doce dentro da sua casa? Você vai? Só se você é tonto. Se você não quer comer doce, você não vai colocar doce na sua casa. Isso é algo tão simples, algo tão óbvio. Mas por que quando se trata do pecado a gente falha naquilo que é pequeno, naquilo que é óbvio? Se um grupo tem te feito pecar, sai do grupo. Do WhatsApp. Se tem um amigo que tem te feito pecar e cair, corta relacionamento. Se tem um horário lá do dia em que é o horário que você tem caído na imoralidade sexual através do celular, do telefone, da internet, não sei, você muda o seu ambiente. Começa a se proteger. Ou naquele horário arranja um outro tipo de compromisso para que você não tenha a mesma disponibilidade. Você precisa ser esperto. Você precisa ser esperto. O que você precisa, biblicamente, é se proteger para que você não precise enfrentar a tentação. Quanto mais probabilidade você tiver de enfrentar a tentação, maior é a probabilidade de você cair nela. Cair no pecado. Então, você precisa ser esperto. Quem são as pessoas que Deus está te incentivando aqui a você ter que abrir mão? De relacionamentos que estão te levando para longe de Deus, estão te fazendo pecar. Quais são os relacionamentos que você precisa cortar? Quais são os horários que você precisa mudar? Enfim, o que é que Deus está falando com você? Você precisa ficar esperto. Tem gente que é muito tonta. Quer vencer a tentação, quer se aproximar de Deus, mas não é esperto o suficiente. Você precisa ficar ligado. Mas terceiro, com a tentação é a única coisa que na Bíblia manda você contra alguns pecados. Deus manda lutar, resistir. Mas a imoralidade, e assim serve também para a tentação, você precisa fugir. Fala comigo, fugir. Quer vencer a batalha do pecado? Quer vencer a luta do pecado? Não entra no ringue. Quer vencer a luta contra o pecado? Não entra no ringue. Se você quer ganhar uma batalha, a forma mais lógica de você vencer é não lutando. Eu tenho certeza que você não perde uma luta que você não enfrentou.
Você pode até não ganhar, mas perder eu tenho certeza que não. Você nem lutou. Então, tem gente que está procurando o pecado para vencer. Você é doido? Você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Olha, esse mundo tem ficado invertido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha geração, os meninos é que iam para cima das meninas. A geração de vocês, infelizmente, tem mudado muito. Porque hoje a gente vê muito mais, às vezes, meninas, principalmente, dando em cima dos meninos, do que ao contrário. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano, tinha umas meninas que inventaram a brincadeira de sentar no colo dos meninos. Uma brincadeira, de chegar no meio da aula assim, e sentar, e o piá ficava todo constrangido, e ela levantava e saía dando risada com as amigas, se achando a boa zona. E os piá ficavam tudo envergonhados. E as meninas saíam se achando. E aí você me diz, Rony, como é que vai vencer uma tentação dessa? Fugindo. Você não tem como enfrentar isso. Você pode até tentar, mas a probabilidade de cair é maior. Você não fica negociando com Satanás, não. Rony, tem uma menina aqui me chamando no WhatsApp, eu tenho um menino me chamando no WhatsApp, Rony, e tá falando isso, tá falando aquilo, tá? Eu tô aqui tentando evangelizar ele. Eu vou vencer. Larga disso, corta o contato e manda pastar. Olha, você não vai ganhar essa luta se você ficar tentando enfrentar. Foge. Rony, eu tenho tido um sentimento muito forte por tal pessoa. E aí sempre quando a gente fica sozinho, dá aquele negócio, dá uma vontade. E o que você faz? Não fica sozinho. Fique sozinho para você ver o que vai dar. Vai dar bomba atômica, vai explodir. O pecado, a melhor maneira de você vencer o pecado é não lutando a batalha. É você fugindo do ringue. Mas eu não sou... A Bíblia não diz que eu preciso ser corajoso, eu sou forte, eu sou valente. Não contra o pecado. A Bíblia diz que é para você ser corajoso, valente contra um monte de coisa. A única coisa que a Bíblia fala para você fugir é do pecado. Do pecado você tem que fugir. Jesus, antes da crucificação, ele fala para os discípulos, vigiem, porque o espírito às vezes pode estar pronto, mas a carne é fraca. O que ele está querendo dizer? Por mais que às vezes dentro do seu coração, no seu espírito, você está decidido a amar a Deus, a servir a Jesus, a buscar a santidade, a tua carne, ela tem um monte de fragilidades e vulnerabilidades. Se você decidir lidar com o pecado, enfrentar o pecado, ficar negociando com o pecado, você vai cair. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Fala eu. Não lida com o pecado, você mata o pecado, você foge dele, você vaza. Se afasta do lugar, se afasta do ambiente. Olha, eu vou repetir para vocês, pecado tem nome, tem lugar, tem cheiro muitas vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? É que sempre que o pecado se instala, normalmente ele é em circunstâncias parecidas. Em lugares parecidos, com pessoas parecidas. É ou não é, gente? Quem entende isso? De verdade. Quem entende o que eu estou falando? É ou não é? Cara, sabe aquele grupo de amigos que sempre é o mesmo grupo que você cai? Você faz as besteiras, faz as mesmas coisas. Sabe aquela amiga que é sempre ela que te leva para fazer aquilo, falar aquilo, e você cai na dela? Sempre pecado. Sabe aquele horário do dia que normalmente... Tem uns meninos aí que a mãe tem que cortar a água lá para o cara sair do banheiro. Eu um dia estava ajudando um jovem, e eu estou falando na lata para vocês sabem do que eu estou falando. Tinha um jovem que eu estava ajudando, que o aconselhamento para ele, a tarefa do aconselhamento, foi ele tomar banho de porta aberta. Rona, que coisa louca que você está falando. Eu falei, não, peraí. Quem mora na sua casa? Morava só ele e a mãe. Só ele e a mãe. E como ele era novinho, ainda tinha uns 15, 16 anos, então eu falei assim, enquanto você ainda está com essa área de fraqueza, você vai combinar com sua mãe. Fala, mãe, ele tinha uma intimidade. Mãe, eu não estranho não que eu
Tá porta aberta, tá bom? Ah, tá bom. A mãe dele nem... E ele teve que começar a tomar banho de porta aberta. Porque tem coisa que tem lugar, tem horário, tem jeito, tem tipo, tem cheiro. Rona, eu não estou entendendo nada que você está falando. Você está entendendo sim. Quem já percebeu que tem amigo que chega perto de você, que você muda o seu jeito, até o jeito de falar? Quem já percebeu? Às vezes você está com um grupo, mas quando vem aquele amigo ou aquela amiga, você fica diferente. Percebeu que tem coisas que te estimulam porque é uma mesma circunstância, o mesmo ambiente? O diabo faz a mesma coisa, ele entende comportamento humano. Ele ativa em você gatilhos que te levam a ter um tipo de comportamento. Gatilhos mentais. E com o pecado ele faz a mesma coisa. Ele começa a instalar em você hábitos que te levam ao pecado. Vou dar um exemplo. Quem aqui pega no celular sem ter motivo para pegar o celular, mas quando pega o celular e de repente desbloqueia, aí vê que não ia fazer nada e guarda de novo? Sabe por que você faz isso? Por causa de gatilho mental. Um gatilho foi instalado na sua mente de um prazer potencial ligado ao celular. E quando em algum momento do seu dia você sente que você está enfadado, sem o que fazer, distraído, algo assim, a tua mão já nem pensa, ela pega o teu celular e ela vai procurar aquele prazer, aquele estímulo que vai te dar uma sensação de alívio. Quando você pega o celular, você descobre que não tem nada para fazer, mas você não pensa nisso que eu estou falando. Da mesma forma como um simples hábito instala na sua mente, o diabo vai instalando essas coisas na sua mente. Mas por último, para você vencer a tentação, você precisa o quê? Usar a palavra. Não tem como vencer o pecado se não for com a palavra. Jesus venceu Satanás através da palavra. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que a gente ensina vocês a meditarem e a memorizarem versículos? Para que o seu cérebro fique alimentado de um monte de palavras de Deus, para que na hora certa o Espírito Santo resgate aquela palavra, para te dar força de vencer a tentação. Quantos querem vencer a tentação aqui? Levanta a mão. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Então, você vai orar ao Senhor e pedir para Ele: Pai, eu quero vencer a tentação. Eu quero aprender a aplicar esses princípios na minha vida e ser um vitorioso. Feche seus olhos comigo, eu quero orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor dê força para cada um desses adolescentes a serem vitoriosos na tentação, serem vitoriosos no pecado, Pai. Que eles nem entrem no ringue, que eles aprendam a perceber que existem áreas de estímulo, Senhor, que o Senhor vai mostrar para eles antes de acontecer. Aqueles amigos que levam eles ao pecado, aqueles grupos, aquelas coisas, Senhor, canal de YouTube, Senhor, relacionamentos, coisas que levam eles a serem tentados e a muitas vezes cair. Que eles comecem a se tornar mais espertos, a bloquear, a fugir, a se livrar antes, Senhor, do pecado. Dá a cada um desses adolescentes essa esperteza, Senhor, esse comportamento astuto e inteligente para se tornarem vencedores. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos vencer a tentação, gente? Bora?